Olá a todos, meu nome é Luciano Coelho, sou advogado trabalhista e sócio do escritório Coelho & Taxa Advogados. Inicialmente, eu gostaria de parabenizar e agradecer o convite feito pela Fundação Rede Amazônica, para esse projeto em parceria com o Centro das Indústrias, que muito vão agregar às empresas da Zona Franca de Manaus, levando conhecimento valioso para o dia a dia das suas empresas. Hoje no episódio vamos falar um pouco sobre governança, compliance e segurança jurídica, sobre o viés da perspectiva trabalhista. Eu, advogado há muitos anos, 20 anos de advocacia corporativa, vou tentar aqui agregar um pouco de valor nessa trajetória das empresas, que a gente sabe que gera muita insegurança, muitas dificuldades, e fazendo uma ponte com essa questão, com esse valor que hoje em dia está sendo tão difundido, que é o ESG. Começando por essa questão da governança corporativa na Zona Franca de Manaus, para as empresas do PIN que têm as suas peculiaridades, os seus diferenciais, pelas características específicas, pela presença de multinacionais, cadeias produtivas complexas, exigência de padrões internacionais de compliance e a integração de mercados globais. E aqui eu poderia colocar ainda outras características, como a dificuldade de logística, de pessoal. Então realmente é um contexto que precisa ser muito bem avaliado quando a gente fala de ESG, especificamente também na parte mais trabalhista, na questão que desenvolve as relações de trabalho, pois as empresas precisam ter em mente que um ambiente de relação de trabalho adequado vai fazer com que a sua empresa tenha um comportamento mais estratégico na hora de analisar possíveis riscos judiciais, tá? Então, nesse sentido, é importante colocar como se conecta o ESG com o mundo do trabalho, com as relações do trabalho. E ele se conecta justamente nas suas duas últimas letrinhas. O S, de social, faz com que as empresas precisam garantir condições dignas de trabalho, saúde e segurança ocupacional, promover diversidade e inclusão no seu ambiente de trabalho, e isso tudo acaba também gerando situações de prevenção ao assédio, à discriminação, e tudo isso não deixa de ser uma abordagem social. Além disso, a letrinha G de governança também está totalmente conectada com o mundo do trabalho, seja na parte de compliance, de integridade corporativa, de transparência no ambiente de trabalho e nas gestões de riscos jurídicos, tá? Então, tendo esse primeiro contexto, uma das coisas que geram mais preocupação no mundo do trabalho para as empresas é o alto grau de litigiosidade, o número de processos em que a Justiça do Trabalho acaba se deparando, e que as empresas precisam contabilizar isso muitas vezes nos seus balanços. E, como vocês podem verificar na curva na nossa apresentação, essa curva é uma curva ascendente, salvo em duas oportunidades. A primeira dela com a reforma trabalhista, que teve uma queda significativa do número de processos, e depois com a pandemia. Mas fora essas duas exceções, atualmente o número de processos tem crescido de forma vertiginosa, e isso assusta muito por conta das peculiaridades do mercado de trabalho. A gente verifica que boa parte dos empregos são oriundos de pequenas e médias empresas. Hoje também muitas questões envolvidas, temas sensíveis como pejotização, como plataformas, uberização. Então é um mercado de trabalho que ainda está sendo amadurecido, e isso também gera inseguranças. A complexidade da legislação trabalhista é outro ponto também. A gente não tem um código próprio, a gente tem uma consolidação de leis que acaba gerando dificuldades, seja na CLT, seja na questão de portarias do Ministério do Trabalho e Emprego, sejam resoluções de órgãos de fiscalização, como o Ministério Público do Trabalho. Então, haja na sua essência uma dificuldade, uma complexidade do empregador, das empresas analisarem e se adequarem a essa legislação, porque tudo isso já acaba gerando uma insegurança jurídica, Até a própria falta de previsibilidade nas decisões do Poder Judiciário, da Justiça do Trabalho. Isso também gera muitas vezes uma falta de segurança para o empregador na hora de se adequar a algumas legislações. E aí eu trago algumas informações importantes, como o número de processos tem crescido nos últimos anos. Então, de 2021 a 2025, ou seja, em 4 anos, esse crescimento foi de 31%. Hoje a gente tem ali um estoque de 3,6 milhões
anual de processos trabalhistas, contabilizando os novos processos e aqueles que já estavam em trâmite. E o Estadão recentemente trouxe, né, uma informação muito relevante do número, né, em relação ao monetário, do impacto disso para as empresas, né, que corresponde a 50 bilhões ano, né, em termos de demandas passivas trabalhistas relacionadas a ambiente de trabalho, tá? E aí, né, em relação a toda essa insegurança aí, como fazer, como eu posso me prevenir, como eu posso gerir esses riscos diante de uma alta litigiosidade? A ferramenta que conecta o ISG ao mundo do trabalho é o compliance trabalhista, né? O compliance trabalhista é um conjunto de ferramentas, de mecanismos que o empregador pode se valer para garantir conformidade legal, adequação às normas de saúde e segurança, cumprimento das convenções coletivas, prevenção de ilícitos no ambiente de trabalho, integridade nas relações laborais, ou seja, ele disponibiliza um conjunto de ferramentas em que o empregador, se valendo delas, pode gerar uma amplitude na sua governança corporativa, né? E aí enfrentar os principais riscos que hoje nós temos diante do número de processos, né? Jornada de trabalho, a gente pode falar aqui em relação às horas extras, né? Intervalos, sobreavisos, questão de escalas, inclusive no distrito é muito discutido, doenças ocupacionais, que antes muito era a questão da lei Dort por movimentos repetitivos, mas hoje cada vez mais se discute a questão dos riscos psicossociais, então doenças relacionadas ao psíquico do trabalhador, e a gente vai inclusive para o assédio no ambiente de trabalho, que é um dos principais fatores que geram esse tipo de doença psicoemocional. Também a questão da terceirização, a pejotização, quando são mal feitas, quando são mal contratadas e geram aí o que a gente chama de responsabilidade subsidiária das empresas que tomam esse tipo de serviço. E por fim, não poderia deixar de mencionar também a proteção de dados dos colaboradores, né? A questão da LGPD, que cada vez mais vai ser cobrada e vai ser mais fiscalizada. Então fica um ponto de atenção futuro, porque a LGPD também vai ser um ponto em que o empregador em breve vai precisar se preocupar com mais atenção. E aí vamos destacar rapidamente aqui alguns das ferramentas que compõem esse compliance trabalhista. O primeiro deles, o código de conduta, né, que é o pilar ético e normativo. É ali que a empresa vai demonstrar como ela entende que o seu funcionário, que o seu colaborador precisa ser eticamente, quais são os valores organizacionais e como aquele empregado precisa se comportar de acordo com as suas regras internas. O código de conduta também acaba mitigando passivos, porque gera uma previsibilidade no comportamento, a gente sai de um grau de subjetivismo para um grau muito mais objetivo. O trabalhador sabe e deve saber como se comportar naquela empresa, então não há dúvidas em que ele deve ou não fazer no ambiente de trabalho. Segurança jurídica, né? Então, quando tem um processo, inclusive, o próprio Código de Conduta demonstra para a Justiça do Trabalho, ou até mesmo órgãos fiscalizatórios, como o MTE e o Ministério Público do Trabalho, que a empresa tem um mínimo de compliance, de governança, ou seja, eu tenho aqui documentos que demonstram que eu me preocupo como deve ser um ambiente ético no ambiente de trabalho. Então, eu consigo evidenciar preocupações, eu evidencio ações para garantir um ambiente seguro e saudável para os meus colaboradores. E por último, né, o Código de Conduta também é um instrumento de gestão. Eu consigo padronizar processos disciplinares, faz com que o líder, o gestor tenha parâmetros para tomadas de decisão, né? E obviamente fortalece ali o canal de denúncia. Ali quando tem uma denúncia e o gestor precisa tomar decisões, ele vai se basear ali nas regras do Código de Conduta. E falando em canal de denúncia, ele é inclusive também uma das ferramentas desse compliance trabalhista. E para aqueles que não sabem, para toda empresa que conta com a CIPA, um canal de denúncia ele não é facultativo. O canal de denúncia é uma ferramenta obrigatória pela Lei 14.457 de 2022, a lei que instituiu o programa Emprega Mais Mulheres. Então, prevê que toda empresa que conta com a CIPA, né, com a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, precisa necessariamente ter um canal de denúncias para fazer gestão interna ali do seu ambiente de trabalho, principalmente para aferição de talvez infrações relacionadas a assédio e discriminações, tá? Outra coisa que essa mesma lei traz é a necessidade de treinamentos regulares, de 12 em 12 meses, a necessidade da empresa
promover esses tipos de treinamento no ambiente de trabalho. Então, não adianta eu ter toda uma ferramenta, um aparato de compliance e não treinar os meus colaboradores, não treinar a minha liderança média, que é aquela que vai fazer de fato efetivar os valores, né? Fazer com que o clima organizacional, com os valores da instituição sejam enraigados naquela organização. Então, os treinamentos eles são essenciais, porque muitas vezes interpretações são alteradas, os próprios colaboradores se alteram com o tempo, mas os valores da empresa precisam ser perpetuados, tá? Por último, auditorias regulares, e aí podem ser auditorias internas, auditorias externas, cumuladas, ou seja, as duas sendo feitas também de forma sucessivas. O que importa é que a empresa precisa ter fotos, raio-x dos seus momentos, né? Como está a minha empresa hoje em relação à adequação à lei trabalhista? Eu tenho algum tipo de não conformidade? O que é que eu preciso fazer em relação à jornada, em relação ao cumprimento de normas coletivas? Como é que está a minha folha de pagamento? Eu tenho feito todos os pagamentos de forma adequada? As auditorias são muito importantes para identificar o momento daquela empresa e os passos que ela precisa dar. Então, com base na metodologia PDCA, né, então eu vou planejar, eu vou mapear os riscos e aí com base nisso categorizar quais são os mais relevantes, aqueles que são mais urgentes pelos impactos que podem gerar, né? Eu vou executar essa auditoria fazendo uma verificação detalhada, né, e com o máximo de independência possível sobre as questões envolvendo o ambiente de trabalho. A apresentação de relatórios apontando de forma específica e demonstrando, ou seja, não só falar, não só mencionar, mas comprovar as não conformidades identificadas. E claro, depois o gestor e a empresa precisa, com base nesses relatórios, passarem a tomar providências para regularizar aquilo que foi identificado como desconforme, tá? Então, nesse contexto, é importante que o compliance é um conjunto de ferramentas e cada item dele vai fazer com que a empresa se torne mais segura, né? Elas são ferramentas autônomas. Então, pode ter uma empresa que só tenha um código de conduta e não tem ainda um canal de denúncias, né? Pode ser que essa empresa não promova treinamentos tão regularmente assim, mas ainda assim, cada item desse é importante para que a empresa consiga um patamar de segurança jurídica. E independe do porte, né, do perfil da empresa. Toda empresa pode fazer uma revisão de um contrato de trabalho, saindo daqueles contratos padrões que muitas vezes o contador nos fornece ali, ou até o próprio Google, hoje o nosso amigo da inteligência artificial, mas não existem esses formatos padrões que tenham cláusulas específicas para proteger. Então é importante ter esse processo inicial de revisão dos contratos de trabalho, para prever cláusulas que garantam a segurança para a empresa. Depois passar por um código de conduta, canal de denúncias e aí sucessivamente compondo esse conjunto de ferramentas protetivas. Porque cada vez que eu vou acumulando esses tipos de ferramentas, quando eu consigo ela na totalidade, eu vou ter uma governança corporativa muito mais segura, muito mais completa e que gera inúmeras vantagens para o empregador, tá? E obviamente segurança jurídica é o que toda empresa necessita para desenvolver plenamente as suas atividades econômicas. Então, quando você tem uma governança pautada em compliance trabalhista, com a implementação de várias ferramentas que auxiliam, né, na prevenção e na gestão de riscos, essa empresa vai conseguir uma conformidade com a legislação, reduzindo riscos. Ela vai aprimorar, inclusive, a eficiência operacional, tirando gargalos que antes não eram identificados, o que, por exemplo, uma auditoria pode identificar como algo que está prejudicando o processo. Aprimorar, né, essa eficiência é importante demais e com base nisso eu faço também a melhoria da transparência e da responsabilidade, inclusive dos meus colaboradores para com as suas funções. Sustentabilidade ao longo prazo, essa empresa, a partir do momento que ela aperfeiçoa a sua eficiência operacional, ela consegue ganhar em sustentabilidade, fortalecer a reputação e a imagem corporativa. Hoje, essa questão do compliance trabalhista e da política ESG faz com que ela seja não só um diferencial simples, mas um diferencial competitivo dentro do mercado, né? E por último, obviamente, atração e retenção de talentos, que hoje também é uma dificuldade, é um desafio manter bons quadros, manter talentos, e quando a empresa demonstra ter
toda essa preocupação com o ambiente de trabalho, com certeza esse talento ele vai pensar 2 vezes em sair do ambiente de trabalho, né? Então, com base nisso, é importante, só trouxe aqui um exemplo de uma jurisprudência, de uma decisão judicial, que deixa claro a relevância de se ter um compliance instaurado. Nesse caso em específico aqui, estava se discutindo a reversão ou não de uma justa causa. E a Justiça do Trabalho deixou muito claro que, pelo fato do compliance, né, as medidas que foram adotadas terem sido provadas nos autos, essa justa causa, nesse caso específico, foi mantida. Ou seja, certamente tinha todo um caminho percorrido em termos de apuração da justa causa e aplicação da penalidade. E no final, essa empresa juntou no processo toda uma documentação que demonstra sua política de compliance e isso foi decisivo na manutenção da justa causa nesse processo, tá? E aí, obviamente, fechando essa questão da segurança e do desenvolvimento, tudo isso que foi mencionado, especificamente para a Zona Franca de Manaus, ganha uma relevância ainda mais importante porque faz com que essas empresas aqui instaladas consigam atrair ainda mais investimentos, né? Ganhar em competitividade em relação à sua empresa, mas também em relação ao modelo como um todo, né? Também em relação à geração de empregos, se o modelo se desenvolve, as empresas, consequentemente, vai ter mais empregos, né? E o desenvolvimento regional sustentável, tá? E aí, para finalizar, eu deixo uma mensagem, o tempo é curto, mas a abordagem e a importância desse tema é altíssima, então eu gostaria de concluir lendo aqui uma frase no sentido de que o compliance trabalhista, como um braço essencial do ESG, transcende a mera conformidade legal, posicionando o capital humano como centro da sustentabilidade corporativa. A organização não apenas mitiga passivos e contingências, mas constrói uma segurança jurídica sólida que blinda a reputação e atrai investimentos, né? Então, em última análise, uma governança trabalhista robusta converte o dever de cuidado em um ativo estratégico, garantindo a perenidade do negócio e previsibilidade necessária para o crescimento de um mercado cada vez mais consciente e exigente. É assim o fechamento. E aí eu fecho mais uma vez agradecendo e parabenizando a Fundação Rede Amazônica, em parceria com o Centro das Indústrias, né, por essa iniciativa brilhante e tão importante para a nossa região. Gostaria de convidá-los para assistirem no canal do YouTube da Fundação Rede Amazônica a versão completa desse episódio e também, claro, convidá-los para assistirem os próximos episódios desse programa do Rede Educa. Um grande abraço.